querendo fazer uma pergunta aí para você, porque essa questão, né, da pandemia, o setor de turismo é o setor que mais está sofrendo as consequências, né, o setor hoteleiro, o setor, né, todo. Eu quero depois, né, me colocar à sua inteira disposição também, da Associação Comercial, no Conselho. Nós estamos vivendo um momento agora das eleições também, acho que a gente vai trabalhar, né, temos que trabalhar com os próximos prefeitos, né, né, eleitos. Das cidades. Eu acho que nós temos que pensar um turismo pós-pandemia, né? Sobretudo... Já estamos pensando, é o que nós vamos fazer agora. Sim. Porque a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado fez um projeto, está fazendo um projeto que chama Minas para Minas. Sim. Um belíssimo projeto que propõe exatamente multiplicarmos, definirmos os diferentes circuitos culturais em Minas Gerais e mobilizá-los num processo de internalização de Minas. Entende? Na certeza de que, como o próprio Conselho definiu em 2003, que fortalecer os circuitos turísticos é a entidade-chave para uma política de regionalização do turismo. Então, por causa disso, nós estamos hoje discutindo algumas sugestões para serem enviadas à Secretaria para o lançamento desse projeto. Mauro Verquema, tudo bem? Bem, estamos aí presentes. Prazer em vê-lo, Zé Fernando. Ô, Mauro, um grande abraço. O prazer é meu. Otávio, eu queria cumprimentar o Zé Fernando, que na hora que ele entrou, a minha internet caiu. O Zé Fernando, tudo bem? Oi, doutor Aguinaldo, tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Prazer te ver, prazer estar com você. Um grande abraço, estimo muito. Muito obrigado, doutor Aguinaldo. Grande prazer para mim. Para nós todos. Tem sido... O Aguinaldo tem sido um excelente presidente da Associação Comercial. Fez 19 conselhos, eu estou presidindo um, que é o de turismo, e é impressionante, porque é uma visão forte de futuro. Já propôs alternativas e ele está convencido, e nós todos, da necessidade de um pacto nacional de solidariedade para avançar além da pandemia. É muito bom. Ele vem fazendo entrevistas no tempo muito interessantes. Muito obrigado. Podemos começar, então? Oi. Fala, Marcos. Não, eu quero me associar às suas palavras, porque eu não sei se o doutor Aguinaldo estava presente quando eu falei, dei o meu depoimento. Né, não estava. E, né, de como a minha honra de poder estar participando juntamente com o senhor dessa videoconferência, né, e o tanto que eu tenho o senhor como uma referência né, ao longo da minha vida pública. E quero, né, dizer, né, do meu respeito, da minha admiração e, sobretudo, da minha gratidão pelo tanto de tempo que eu convivi com o senhor no Congresso Nacional, junto na Associação Brasileira da Indústria Têxtil, todo o trabalho, né, que o senhor fez dando uma nova dimensão. Sempre por onde o senhor passa, o senhor dá uma nova dimensão. É como o Otávio Elísio está aqui afirmando, né, junto à Associação Comercial. Portanto, doutor Aguinaldo, já quero dar esse depoimento, né,
de apreço, de respeito, de carinho e, sobretudo, de gratidão. Muito bem. Assino por Zé Fernando, eu agradeço suas palavras. Eu que tenho que agradecer você, Zé Fernando, a época, o quanto que você apoiou o setor têxtil nacional. Você foi uma pedra basilar de tudo aquilo que a gente conseguiu, com o seu trabalho, a sua penetração na Câmara dos Deputados, o seu carisma. Quantas e quantas vezes, Zé Fernando, você, juntamente conosco, tivemos em vários ministérios em Brasília, resolvendo o assunto da indústria têxtil. Eu aqui quero deixar registrado o agradecimento ao seu empenho, ao seu caráter e ao seu comprometimento, que é uma marca do seu pai, da sua mãe, que eu lembro bastante mesmo. Morava na rua Leopoldina, isso há anos e anos atrás, mas eu quero agradecer de público também, José Fernando Aparecido, o seu trabalho para a indústria nacional. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. Muito bem. Acho que podemos começar. Presidente Aguinaldo, presente, por favor, faça o obséquio de abrir a reunião. Otávio Elísio, o comando é seu. O comando é seu. Importante essa reunião, o projeto que você estava apresentando. Vendo aqui o Mauro Verquema, que me mandou um texto maravilhoso. Tá aí, distribuiu um texto, aqui. Uma história, ele numa síntese. O Mauro Verquema, numa síntese de uma página, traçou a história de Minas, próprio da sua cultura, do seu conhecimento, da sua versatilidade. E o turismo, como todos nós sabemos, está sofrendo muito, dos setores da economia que os mais sofrem. Vimos ontem uma recuperação judicial da Latam, imaginava. Esse é um problema, mas eu tenho certeza que recupera, e eu tenho certeza. Estava falando outro dia, o setor de turismo volta forte, volta com alguma modalidade diferente, não tem dúvida. E você, Otávio Elísio, e todo o Conselho de Turismo da Associação Comercial tem uma responsabilidade e um peso muito grande no resgate do turismo de Minas e do Brasil. Estamos aqui junto com vocês. Grande abraço. Muito obrigado. Quero, presidente, dizer que todo esforço nosso em termos de uma proposta de turismo em Minas é feita junto com a cultura. O Jorge está presente aqui já e ele tem sido um forte parceiro, porque é a partir da definição dos diferentes circuitos culturais por Minas que nós vamos efetivamente desenvolver um programa de turismo em Minas que valorize e dê orgulho à população mineira. Isso deve ser um projeto nosso, porque a população de Minas está muito marcada pelos sofrimentos recentes, inclusive da mineração. Por causa disso, nós temos que mostrar... Olha, foi exatamente pela força e pelo apoio do presidente Aguinaldo que nós fizemos um projeto de comemoração do tricentenário da capitania. O que isso nos mostra é a importância da nossa Minas Gerais e que isso deve ser motivo de orgulho da população. Só que nós precisamos mostrar para a população isso. E é fundamental, porque a Unesco reconheceu como patrimônio cultural da humanidade Ouro Preto e depois também Diamantina. E isto é o quê? É a Unesco reconhecendo o barroco mineiro, que é a primeira cultura genuinamente brasileira, conforme foi dito pelos modernistas aqui em Belo Horizonte. Portanto, é muito, muito importante para nós um esforço de mostrar a Minas
dessa história dos 300 anos e de toda a sua força para que essa população tenha orgulho do seu Estado. E esse compromisso, esse esforço de garantir o conhecimento e o orgulho, e resgatar o orgulho da população mineira, isso é fundamental para o turismo. Por quê? Porque cada cidade, cada cultura no interior de Minas Gerais, ela só se faz efetivamente um programa de turismo se tiver o compromisso e o envolvimento da população local. É aquilo que nós estamos chamando do turismo da experiência. Pregar, por exemplo, uma coisa que o Petrônio nos mandou, que é uma belíssima proposta, numa visita que ele fez no café da Fazenda Estrela, que produz café na terceira ou quarta geração. Isso aí está perto lá da Canastra, Furnas, entende? E esse café da Fazenda da Estrela é onde nós podemos ter uma cultura que seja uma produção do café, que seja de uma cultura onde você caminha por todo o processo de sua produção. Esse patrimônio cultural certamente será muito útil no nosso projeto aqui. Mas a justificativa dessa reunião foi uma belíssima reunião que eu tive a oportunidade de participar na Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, onde a secretária Marina fez a apresentação desse projeto, Minas para Minas, que é um projeto que propõe a internacionalização de Minas para o turismo mineiro. E a apresentação da Marina foi extremamente importante e pediu que se enviasse a ela, até o dia 15, sugestões para esse projeto. E esta é a razão de nós estarmos reunidos aqui hoje, para enviarmos a ela sugestões. E o meu sentimento, presidente Aguinaldo, o secretário Leônidas apresentou o projeto Minas para Minas ao governador Romeu Zema. E ele gostou e disse o seguinte: este é um projeto de Minas. E, portanto, o meu sentimento é que no dia 16 agora é o dia de Minas. Né? Portanto, é o dia que, pela Constituição, é feriado em Minas e sempre foi feito com uma solenidade em Mariana, que certamente não poderá acontecer por causa da pandemia. Mas eu tenho o sentimento de que o governador, ao lançar esse Minas para Minas como um projeto do governo de Minas, é provável, é o meu sentimento, que isso aconteça no dia 16 de julho. E que é, evidentemente, muito apropriado, porque é o dia de Minas, é a primeira cidade de Minas, chefe da primeira diocese, né? E foi também uma cidade onde se fez pioneira no planejamento urbano. A Câmara da cidade de Mariana aprovou uma decisão que orientava a proteção
dessa cidade planejada. E tem um termo lá maravilhoso: com a conservação de sua formosura, entre aspas. Portanto, é uma coisa, Mariana é muito especial, e isso precisa ser dito. E, além disso, foi feito pelo Conde de Assumar uma provisão das águas que orientava o seu uso. Eu estou falando de lá, é Mariana isso, garantindo o abastecimento dos mineradores. O ouro estava em pleno apogeu de produção, e não se faz ouro sem água, né? Portanto, esse planejamento urbano, a cidade planejada, né, com a sua... E isso é visível em Mariana até hoje, as ruas retas, né, paralelas às praças. Entende? Isso é da implantação da cidade. E a conservação disso, portanto, a conservação da sua formosura. Isso, portanto, é a primeira expressão do planejamento urbano e de regulação do abastecimento, regulamento do abastecimento da água. É isso. Vamos ouvir vocês com relação às sugestões que nós vamos colocar num documento a ser enviado à Marina, ainda de hoje para amanhã, porque ela pede até o dia 15, mas dia 15 é logo o início da semana que vem. Muito bom. Quem toma a palavra? Quero registrar também a presença do grande amigo Mauro Braffman, Marcos Braffman. Ele está presente, é o coordenador de todos os presidentes de todos os conselhos, né? E o Mauro Verquema também já está presente com esse projeto, com esse documento, presidente, que lhe foi enviado. Muito bem. Quem fala? Professor, boa tarde a todos. Eu gostaria de... não faço parte do Conselho de Turismo, mas nossas ações são muito correlatas, e eu gostaria de sugerir que o projeto do Mauro Verquema e do Roberto Fagundes, do Escritório de Projetos, pudesse ter uma síntese encaminhada como sugestão. Já, apesar de nós termos a intenção de apresentá-lo separadamente, mas talvez já pudesse adiantar, né? Talvez o Mauro possa dar sua opinião, que é o autor do projeto, coautor junto com o Roberto Fagundes, da viabilidade de nós encaminharmos como uma garantia, mesmo antes de estarmos preparando o documento para apresentá-lo formalmente. A minha sugestão. Professor, o seu microfone está desligado. Já foi sugerido à secretaria. Mauro, por favor. Pois não. Caros amigos, já há algum tempo, nos Conselhos de Cultura e de Turismo, nós vimos discutindo algumas propostas e sugestões para a reativação do turismo mineiro e da cultura. Evidentemente, com as restrições possíveis da epidemia, mas com o intuito de que nós devemos, desde já, preparar alguma coisa para no final desse ano ou o ano que vem. Então, nós pensamos... Pós-pandemia. Nós pensamos num projeto que nós estamos sintetizando com a expressão escritório de projetos. Na verdade, é muito mais do que isso. É todo um conjunto de propostas de estímulo, apoio, incentivo por parte da Secretaria e outras entidades que, porventura,
convocadas queiram participar, né, desse projeto. O que é isso? Minas Gerais é conhecida pela diversidade da sua herança natural e de sua formação histórica. Essa é a principal riqueza de Minas. Nós temos 853 municípios, cada um deles tem a sua culinária, tem as suas festas religiosas, festas cívicas, tem seu artesanato, tem seus atrativos naturais. Essa é a riqueza de Minas, que é um estado mediterrâneo no mapa brasileiro, que é cercado de 6 fronteiras com zonas de intersecção cultural, enfim, sintetizando, com a riqueza muito grande. O que propomos é que a Secretaria de Estado da Cultura, com apoio de várias entidades que assim o decidirem, aproveitando os circuitos turísticos que estão criados, já há alguns anos existem cerca de 45 circuitos turísticos criados em Minas Gerais, cada um congregando especificidades e peculiaridades e singularidades de uma reunião, 5 ou 6 municípios, e que estão, inclusive, precisando de ser reativados na sua plenitude. Então, a Secretaria coordenaria com um grupo de trabalho multiprofissional, ela tem recursos humanos para isso. A Secretaria que não tem dinheiro, ela não tem a verba, mas tem o verbo e tem um prestígio. Ela pode constituir um grupo multiprofissional com outras entidades, inclusive, parte do sistema operacional, mas outras do Estado, e a apoio e prestígio da própria associação comercial e outras entidades, possa iniciar em Minas um projeto de assessorar, estimular, com seu conhecimento, planos municipais de ativação turística e cultural. Isso já foi feito, os modelos são simples, a Secretaria sabe disso, não é isso? Apoiar, portanto, que os municípios realizem, a partir das suas potencialidades, planos de turismo e planos, sobretudo, de organização das secretarias municipais de turismo e cultura, não é isso? O que é interessante é que, se não tiver uma ajuda de fora, de especialidade, etc. e tal, os municípios, às vezes, têm dificuldade de elaborar isso. E parece que esse é um programa extremamente importante nesse momento, não é isso? Aproveitar a epidemia, que não pode ter muita atividade externa, então é um momento de planejamento, de diálogo interno, de elaborar esses programas, não é isso? De criar secretarias de turismo e cultura, de ativar os circuitos turísticos. Então, logo passa a epidemia, colocar isso em uso. Eu acho que sinceramente, Otávio, eu tenho uma longa experiência do município, de Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, onde trabalhei, etc. Um projeto para Minas Gerais, que aproveita exatamente essa potencialidade cultural e turística de Minas Gerais. Muito bom. Exatamente essa riqueza que Minas Gerais tem na sua singularidade de ativos culturais, históricos, naturais, etc. e tal. Não custa dinheiro fazer isso, os funcionários estão lá. Eu diria que tem muitos funcionários ainda não tem dinheiro, mas inteligência tem. E todos, garanto a vocês, têm conversado, conheço todos que estão lá, tem muito interesse num projeto como esse. Muito, e tem competências lá. Muito rápida, é isso. Evidentemente que tem... Você fez um novo resumo do seu trabalho? Eu ampliei um pouco mais aquele texto inicial, né? Para vocês, mandei para você e para outros membros aí do Conselho. É esse mesmo, né? É o último que eu recebi. Ótimo. Ele irá com material nosso. É claro que nós podemos ampliá-lo muito mais, combinadamente com a Marina. Mas agora eu acho que nessa fase é aquilo. Não é? O Mauro Verquema, inclusive, o que produziu um trabalho que foi muito rico para nós no Conselho, porque ele fala com clareza o seguinte: turismo é atividade... Alô? Eu queria lembrar que participa desse trabalho também o Roberto Fagundes, com quem eu conversei hoje. Roberto Fagundes, exatamente. Ele me falou. Muito bem. Otávio Elísio? Diga. Otávio, está me ouvindo, Mauro Verquema? Sim, estou ouvindo bem. Estou ouvindo. Então é o seguinte,
Eu vi essas palavras do Mauro Verquena, realmente palavras da mais alta relevância e importância. Você falou o circuito de turismo, que são 40, né? Nós chegamos a criar 55 ou mais, mas alguns anos atrás. Mas parece que hoje vai não tem sido considerados, não. Então é o seguinte, Mauro, dentro de uma bastante pragmático, apenas uma ideia. Pelo seu conhecimento, pelo conhecimento do grupo de turismo, Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, se nós, por hipótese, pensando isso aqui agora, porque a gente tem que fazer uma entrega, tem que pôr na mesa um projeto de recuperação do circuito de turismo. Fantástico, fantástico. E o momento é agora, porque existe uma carência muito grande e também existe a inibição, problema da pandemia. É um projeto curto e bastante objetivo, Mauro. Nós queremos recuperar isso dessa forma. Se você que conhece bastante esse circuito de turismo, se a gente definisse um ou dois e aplicar esse projeto em cima de um ou dois daquele que você conhece, que você acha mais conveniente, e a gente sairia atrás, porque você falou, nós temos verbo, mas não temos verba. E, na minha opinião, é necessário unir a verba e o verbo. E a gente consegue, eu tenho certeza, pôr no nome da associação comercial, indo atrás das grandes empresas, podemos listar essas empresas, e mesmo essas empresas de tecnologia que estão querendo mostrar uma cooperação, estão querendo mostrar uma união com a sociedade. Eu acho que a gente formatar esse projeto efetivamente, pôr no papel, e a gente trabalhar em cima de 2, 3, 4 circuitos, e eles serviriam de referência para os demais, para a gente efetivamente começar. Porque trabalhar em cima de 40, eu acho difícil, na minha opinião. Não, então, a gente certamente. Agora, concluindo, e a gente concentrando... Pois não, Mauro? Pois não? A liderança desse processo tem que ser indispensavelmente exercida e executada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O secretário já está informado disso, já aderiu a isso. Ele, evidentemente, constituiu um grupo dirigente, um grupo para realizar isso. Eu acho que a Associação Comercial, com o prestígio que tem, e outras entidades, né, da própria Secretaria, o Patrimônio Histórico, museus, etc. e tal, entram nisso subsidiariamente, mas a liderança, com o seu peso institucional, porque os circuitos estão ligados à Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Turismo coordena. Então, tem que necessariamente ter a coordenação e a gerência do grupo da Secretaria de Estado. Presidente. Não, sem menor dúvida, sem menor dúvida. Agora, realmente ser bastante pragmático para a coisa andar. É a minha forma de pensar, porque poupa andar, eu quero dizer, talvez em 40 circuitos, que eu não os conheço, talvez fique um pouco mais difícil. Mas se a gente, com a secretaria, com todo mundo junto, somando energia, está na hora de somar energia. Definimos aí alguns circuitos e esses circuitos servirem de exemplo para os demais no andamento, porque nós temos o patrimônio, como você disse no seu artigo, que eu recebi ontem, o patrimônio turístico em Minas já é um dado, está aí, a riqueza está aí, não tem que construir, tem que administrar. Então, eu acho que é um pouco de pragmatismo nisso aí. Ok. Ô, presidente. Pois não? Presidente. Pois não, Otávio Elise. Pois não, estou te ouvindo. O governador recebeu, esta semana, o ministro do Turismo, né? Marcelo Álvaro Antônio, mineiro, e o ministro do Meio Ambiente. Bom, a vinda deles de encontro com o governador foi dizer
que serão enviados 250 milhões de reais para Minas Gerais. Isso é aquela multa dada à Vale do Rio Doce. Eu vi. 250 milhões que virão aqui para duas coisas. Primeiro, apoiar 7 parques nacionais aqui existentes. E uma parte disso vai ser utilizado no saneamento básico, que é uma das tristezas desse nosso Estado. Mas, olha, parques aí, o presidente Aguinaldo, por exemplo, o Parque Nacional do Peruaçu é gruta. Entende? É uma beleza isso aqui. Parque Nacional Grande Sertão Veredas, região norte. Cerro do Cipó, Serra da Canastra, Sempre Viva, Gandarela e Caparaó. Parque Nacional da Serra do Caparaó é a região do norte de Minas que produz, segundo foi informado no lançamento disso, o melhor café. Então, alguns desses aqui nós podemos discutir em termos do turismo existente neles e tem o recurso que está sendo enviado pelo ministro do Turismo e que tem que ser gastos em 3 anos. Muito bem. Ok. Muito bem. Sugestões? Eu vou ter que pedir licença, que eu tenho um compromisso agora às 15 horas, e eu vou ter que me ausentar. Mas eu vou na linha do que o doutor Aguinaldo colocou. Vamos escolher 2 circuitos aí, que sejam 2, 3 circuitos, para fazer o trabalho e, objetivamente, fazer um resultado. Eu tenho uma proposta, que é o Circuito Turístico da Serra do Cipó, no qual Conceição faz parte, que integra a região metropolitana de Belo Horizonte, que é um parque nacional, um potencial de ecoturismo fantástico, integra com o aeroporto internacional, é o turismo com maior potencial de turismo ecológico para a população de Belo Horizonte e da Grande Belo Horizonte. E aí nós estamos agora pavimentando também a rodovia MG10 no trecho que liga Conceição ao Cerro. E aí vai integrar o circuito turístico da Serra do Cipó com o circuito turístico dos Diamantes, que aí chega a Diamantina, que é a última cidade da Estrada Real, né? Que liga, passando por um trecho, passando pela Serra do Cipó e chegando a Diamantina no turismo da Estrada Real. Então, eu queria propor como ideia a gente fazer um desenvolvimento integrado e eu quero me colocar inteira à disposição, né, para, junto com o Mauro, junto com o Otávio Elísio, poder estar fazendo esse trabalho. Um grande abraço e eu peço licença. Eu quero só antes da sua saída. O Circuito do Ouro sob trilhos, que foi apresentado aqui para nós, eu acho que trem de ferro tem que ser resgatado nesses trabalhos turísticos. Agora é mais difícil porque não temos, mas tem a Vitória Minas. É verdade. Que vai a Dois Irmãos. É um projeto para revitalizar, né? Não é? Barão de Cocais, entre Serras da Piedade e Caraça também. Então, eu acho que essa alternativa, usando a estrada de ferro Vitória-Minas, é um caminho. Você não acha, não, Mãe? Agora do Jequitinhonha com a sua cerâmica, com a sua artesanato. Eu acho, sim. A questão da Vitória Minas é importante de revitalizar como um produto turístico, não tenha dúvida. Mas eu quero, na linha do que o Aguinaldo disse, a gente escolher um circuito turístico, eu acho que o circuito turístico da Serra do Cipó
pode ser desenvolvido um case aqui para, né, integrando, né, o ecoturismo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É o que eu sugiro, né, como uma proposta. Deputado Zé Fernando, a sua sugestão, deputado, eu acho que é absolutamente pertinente. A Serra do Cipó está a 1 hora do aeroporto de Confins e não tem um parque tão próximo da capital feito a Serra do Cipó. E na hora que o Otávio coloca estrada de ferro, o que eu quis dizer é o seguinte: nós temos que priorizar. Como é que a gente começa? A colocação do deputado, meu eterno deputado Zé Fernando Aparecido, ela é muito própria. Nós saímos daqui, passamos Serra Cipó, Conceição e chegamos a Diamantina. Então, não dá para nós falarmos sobre todos os temas, na minha opinião. Estou falando no foco. Ao mesmo tempo, essa ideia do deputado Zé Fernando, ela é bastante interessante, na minha opinião. Otávio, eu posso falar? Otávio, pode. Está ouvindo? Eu queria ser muito objetivo ou pragmático, como sempre nos adverte o presidente. Eu sugeriria que, com o apoio, evidentemente, do presidente, do nosso também Jorge, fizéssemos desde logo uma solicitação de uma audiência com o secretário, Leônidas. Eles já estão trabalhando nisso, já têm conhecimento dessa nossa proposta ampliada, mas para que orientar para fundamental nesse momento e com a urgência que conversássemos com ele e nos integrássemos de maneira mais objetiva nesse esforço. Eu acho que ele é que tem que liderar esse processo, é claro, né? Então ele está liderando. Exatamente. O que nós estamos fazendo aqui é enviando para ele. Ele está liderando. Pois é, mas é preciso ter uma conversa conclusiva com ele, porque ele é que está criando esse processo, o escritório, se ele vai aderir... mas eu acho que é muito difícil pensar em fazer isso agora, nesses 2, 3 dias para terminar o projeto. Não, mas nós falamos com ele com muita facilidade. A gente liga para ele, ele nos recebe imediatamente. Professor Otávio Elísio, posso falar? Pode. Eu gostaria de saber, até pelo fato da cultura também estar presente e do interesse de estarmos aqui sediados em Belo Horizonte, apesar do nome de Centro Comercial de Minas, nesses 40 circuitos que o Mauro falou, quantos deles está dentro de Belo Horizonte para que a gente possa ter um segundo projeto, mas sim focado na cidade? Não sei se o circuito dos modernistas da Pampulha poderia ser, mas a gente apoiar esse circuito da Serra, que eu acho fundamental, mas também termos alguma coisa dentro da cidade de Belo Horizonte, que eu acho que seria muito importante para a nossa entrega, termos alguma coisa aqui local. Então, Mauro, eu queria saber de você se desses 40 circuitos, se o Conjunto Moderno da Pampulha ou algum outro que está dentro de Belo Horizonte faz parte, que a gente pudesse estimular de forma especial, junto com o da Serra, esse um aqui dentro da região de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, município. O seu microfone, Mauro, está desligado. Mauro, seu microfone está desligado. Desliga o microfone, Mauro. Liguei. Jorge, Belo Horizonte lidera um dos circuitos turísticos. Cada circuito tem um município líder, que congrega o restante. Belo Horizonte lidera o circuito turístico da área metropolitana de Belo Horizonte. E está muito desativado. Todos eles, eu acho, com raras exceções, estão desativados. O que eu acabei de falar, enfatizar, é o seguinte: era preciso ter, Otávio, até porque você mesmo definiu que é dia 16, que o governador quer lançar isso. É preciso ter uma conversa com o Leônidas, que está já esperando isso, já está preparado isso. A Marina mesmo falou isso. Ela já tem conhecimento dessa proposta dos conselhos. Ela está aguardando uma conversa complementar, não é isso? Para que possa, com muito pragmatismo, como sempre nos adverte aí o presidente Aguinaldo, podemos contribuir efetivamente para isso. Não se trata mais, nesse momento, com a urgência das coisas, epidemia, etc., de ficar discutindo muito a teoria disso, entrar logo num projeto, né, de
que nós estamos sintetizando com a expressão escritório de projeto, mas, na verdade, é um conjunto de medidas e que a secretaria tem que liderar com seus técnicos e outros que, porventura, possam se agregar, não é isso? Há um programa desse. Perfeito, Mauro. Perfeito. Foco. Foco. Pois é, mas... Diga. Fala, Petron. Minas Gerais já se conhece muito bem. Cada município pega, por exemplo, Conceição do Mato Dentro. Nós todos sabemos bem o que são as suas potencialidades, vocações, diferenciais, sabemos tudo. O que é preciso, o que está faltando é uma assessoria qualificada de técnicos de turismo e cultura, nos elaborar planos municipais de ativação turística e cultural. Não tem o conhecimento hoje é elementar, está disponível. Os próprios circuitos, alguns deles já têm isso muito bem avançado. O que é preciso é uma ativação, estímulo maior, né? Para te preparar isso tudo, para um programa estadual. Eu não tenho dúvida nesse momento que isso pode se transformar no principal projeto, a principal ideia, a principal iniciativa de reativação turística e cultural de Minas Gerais a curto e médio prazo. Isso não precisa de dinheiro, não. O dinheiro já tem funcionários preparados que estão lá na secretaria e alguns até precisando de arrumar coisa para fazer. Professor Otávio, conforme nós conversamos ontem, né? Aqui, o documento, a segunda versão do documento do Escritório de Projetos do Mauro, eu acho que está um documento excelente, sintetizando o que nós estamos conversando, e pode ser agregado o que foi falado hoje do pragmatismo, né, de inclusão de 1 ou 2 circuitos, e principalmente essa questão que o Mauro colocou aqui e no documento, que é o envolvimento das secretarias municipais de turismo das cidades, né? Então, só relembrando, porque nós tivemos ontem uma conversa bastante objetiva sobre isso aí, professor, e aproveitar, então, muito esse documento, a segunda versão do documento que nós recebemos ontem. Pode ser o documento base para ser encaminhado lá até o dia 15. Foi enviado já. Uma coisa muito sintética, é uma proposta, uma questão muito elementar aqui, né? Foi isso, Mauro, foi isso que eu sugeri que fosse enviado para a Marina? É esse documento? Microfone. Isso é uma mera sugestão, não nem pode ser um projeto, né? Mas foi enviado a ela, não foi? O que eu penso na sequência pragmática disso é o seguinte: o secretário tem que criar um grupo diretor, né, de vários especialistas que existem lá, não é isso? Para dar sequência a isso. Ele certamente vai fazer um edital a municípios que queiram se integrar nesse projeto, né, e passar por essa assessoria com suas vozes. Isso é um grande projeto, é uma mobilização fantástica de Minas Gerais. A adesão aí vai ser imensa. É por isso que certamente o governador disse que tem que ser um projeto de Minas Gerais. Isso não é um projeto de um ou outro circuito, é de todo o estado. Ô, Mauro, qual o telefone lá, Hein? Qual o telefone lá? Você tem aí? Qual? Lá na secretaria? Não, agora eu tenho, mas eu tenho que pesquisar aqui. Eu gostaria apenas de agradecer a participação, mais uma vez, parabenizar a Associação Comercial, o Conselho do Turismo, na pessoa do Otávio Elis, um grande amigo de vida do papai, ao Mauro Verquema, que também foi um dos maiores amigos do meu pai de todos os tempos, desde que praticamente eu nasci. Eu quero agradecer a participação da Associação Comercial, da Associação das Cidades Históricas nesse trabalho. Eu continuo colocando a nossa sugestão de colocar o circuito turístico da Serra do Cipó, que tem uma logística já pronta, já tem um receptivo já montado, estruturado, um parque nacional
maravilhoso. Né, eu acho que nós precisamos fazer um projeto para o desenvolvimento do circuito turístico da Serra do Cipó. E pegando agora a integração com, né, aproveitando, levando isso a Diamantina, na Estrada Real, que são mais 60 quilômetros. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho interessante, né, como, né, uma proposta. Agradecer ao doutor Aguinaldo Diniz, mais uma vez, ressaltar a minha admiração, o meu respeito e, sobretudo, a minha gratidão ao longo da minha vida e me colocar à inteira disposição de todos no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado e eu peço licença porque eu vou ter que estar agora às 15 horas já numa reunião no centro de Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, depois, deputado. hein? Inclusive Otávio, sobre a mineração. Que nós já podíamos levar ao secretário essa ideia da Fernando de Conceição do Mato Dentro, com apoio do prefeito, homem do turismo, como um projeto piloto já experimental desse tipo de projeto. Professor Otávio, eu sou Ana Maria do Sindicato dos Guias de Turismo e a gente gostaria de também trabalhar junto. A gente já tem conversado muito com Marina, da Secretaria de Turismo, e não entrei antes, porque todo mundo estava falando, então eu estou representando os guias de turismo de Minas Gerais e a gente já está se mobilizando. E nós queremos também participar desse projeto, juntamente com a Associação Comercial. Muito bem. Não há nenhuma dúvida de que nada disso pode evoluir sem os guias. Portanto, concluir um projeto desse, insistindo de que os guias turísticos comprometidos com esse trabalho é inteiramente fundamental. E nós pretendemos também, a gente já discutiu com Marina, de inserir Belo Horizonte para os belo-horizontinos. Tem muita gente que não conhece muitas partes da cidade. E não só a região metropolitana, os atrativos já conhecidos, mas também outros que existem por aqui. Eu ouvi também a fala sobre a ferrovia, a estrada de ferro. Ela já tem tido demandas de grupos de outros estados que chegam a Belo Horizonte, pegam o trem e vão até Vitória. Isso já é fato. Então, algo também a se explorar. Mas Serra do Cipó realmente é um atrativo belíssimo, né? Riquíssimo. Muito bem. Petrone, quer alguma? Oi, eu tinha colocações maiores, né? Porque dentro desta amplitude que está se vendo nesse momento do turismo em Minas Gerais, dele ser agregador de circuitos e de atrativos importantíssimos que estão à margem disso tudo que nós estamos pensando, que nós estamos falando. Porque quando a gente fala do Casario, da Estrada Real, das cidades históricas, isso já está consolidado. Mas nós temos um acervo paralelo que está esquecido e que é de uma grandeza infinita e que a gente tem que trazer para dentro do nosso conselho e para dentro da Secretaria de Turismo também, como é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que talvez um dos lugares mais extraordinários do planeta Terra e do Sistema Solar, que foge à nossa alçada. Ele recebe turistas mais do estrangeiro do que do Brasil, e ele é mineiro, portanto, esse Minas para Minas é importante trazer o Peruaçu, que é candidato agora em 2020 como Patrimônio Cultural da Humanidade, e nós não conhecemos. Então, eu penso que ele vem dar uma dimensão maior ao turismo Minas para Minas, lança luz a uma parte norte de Minas que tem Paracatu, que está agora estruturando a picada dos Goitacazes, que é o caminho que ligava Paracatu a Pitangui, que é uma novidade, uma coisa extraordinária que joga o nosso turismo já no caminho para Brasília.
Acho importantíssimo nós trazermos para dentro do turismo estadual o circuito das águas, que está esquecido e abandonado, e ele tem toda uma estrutura, mas está completamente abandonado, distante de nós. E eles, Caxambu está revitalizada, nós não sabemos disso. Eu falei com o prefeito e com o vice-prefeito, eu falei, pelo amor de Deus, gente, fala para Minas Gerais, fala para Belo Horizonte, que é uma capital, que vocês estão revitalizados. Eles não sabem. A imagem que nós temos é do turismo de Caxambu de 30 anos, de 20 anos, e, no entanto, ele está todo revitalizado. O centro histórico está revitalizado de uma maneira arquitetônica pensada, planejada e maravilhosa, com os passeios todos tomados. Eu concordo com duas coisas aí. Primeiro, Peruaçu. Peruaçu, importantíssimo. Patrimônio, cultura, o roteiro do Peruaçu é incluir as cavernas e pinturas. As cavernas são rupestres. 150 cavernas no Peruaçu. É uma beleza, é isso. Pô. Com inscrições rupestres de 10 mil anos, catalogadas. Claro, e aqui vi a Luzia. A Luzia, ligar com a Luzia, o segundo fóssil mais antigo das Américas, que está aqui ao lado, em Pedro Leopoldo, juntamente com a casa de Fernando. É pensar o seguinte, esse roteiro das grutas... Corretíssimo. Que termina com o Parque Nacional do Peruaçu. Perfeito. Do Peruaçu, entende? Eu acho que isso aí é tranquilo e muito bom, porque, primeiro, isso é região metropolitana de Belo Horizonte, praticamente. Não, aí nós já estamos... O Peruaçu está muito distante. O Peruaçu é norte, extremo norte de Minas Gerais. Ele está a 60 quilômetros da divisa com Bahia. Mas isso vai daqui para o Peruaçu. Perfeito. Né? Dentro das cavernas mineiras. Né? Dentro das cavernas mineiras. Explorando a rota. Isso. Peruaçu, nós fizemos algumas visitas técnicas lá. Nós temos problemas de infraestrutura, restaurantes. Correto. Tem que pernoitar longe, em outra cidade. Então, tem que ver isso também. Agora está mais próximo, que eles conseguiram, em Bonito de Minas, que já está na entrada, eles conseguiram disponibilizar leito com algumas boas pousadas. Então, num primeiro momento, a infraestrutura tem uma infraestrutura inicial. E lá vai receber o recurso do Ministério. Vai receber, porque a Parque Nacional não vi se está dentro desse repasse agora acordado com o Ministério do Povo. Está sim. É belíssimo. Parque Nacional do Peruaçu. Agora, é importante nós darmos auxílios. Eles estão tendo dificuldade de montar um processo de tombamento que será destinado à Unesco. O processo deles é um processo, vamos dizer, de mais adequação técnica, porque o que eles têm é extraordinário. Facilmente vai ser aprovado. Mas eles têm dificuldade de botar o processo como argumentação, com uma carta endossada de um paleontólogo, que poderia ser um paleontólogo da UFMG. É essa coisa que nós poderíamos subsidiá-los ou orientá-los como fazer, que eles estão tendo problema. Integrar o UFMG a eles. Que outro circuito nós poderíamos ter articulado com esse do Peruaçu? Do Peruaçu, o mais próximo seria... Como eles estão distantes, o mais próximo seria Paracatu, com essa rota, com essa picada dos Goitacazes, que é o caminho antigo ligando, que a rota do Goitacazes está mapeada entre Pitangui e Paracatu. Só que ela vai até Goiás, porque é a rota antiga dos Goitacazes que liga Minas Gerais a Goiás, que de uma certa forma era o planejamento inicial de Juscelino Kubitschek, com a ligação de Brasília a Belo Horizonte. É uma rota que já está identificada, que falta muito pouco para eles implementarem, que nós poderíamos dar um auxílio fazendo um convênio com a UFMG ou com a UENG, nesse sentido, que eles não têm esse caminho, e que nós poderíamos atuar verdadeiramente dando esse segmento para eles. Acho que seria fundamental para nós.
Posso falar, Otávio? Otávio? Pode. Peruaçu é importantíssimo, é muito importante, tudo isso que o Petrone falou. Mas, lamentavelmente, nós não conseguimos implementar turisticamente nem o roteiro Lund, que tem já estudos bem avançados definidos, não é isso? Lund é extremamente importante, é Lagoa Santa. Lund está citado 6 vezes na origem das espécies, de Darwin, de 1859. Já tem os 2 museus aqui e lá, tem levantamentos, tem equipes até internacionais. Roteiro Lund, Lagoa Santa, daí sai vai ao roteiro Paruaçu. Está abandonado. Eu estive lá olhando outro dia. Eu trabalhei nesse projeto, eu escrevi parte dele, lá quando era da Secretaria de Turismo. Então, é aquilo que o presidente Aguinaldo, eu agora estou pensando, tem que ter muito pragmatismo na discussão. A Minas é muito diversa, muito rica, entusiasma muito a discussão. Mas se não tiver uma visão objetiva, nós estamos liquidados. Correto. E uma última atenção aos circuitos turísticos, nós temos um legado formidável, in loco, estruturado, que é o que ganhou agora na Unesco como cidades criativas, que é Cataguases, com a origem do cinema nacional, terra do patrono do cinema, do pioneiro do cinema nacional. Eles têm, além de tudo, tem 29 construções pré-modernas dos maiores arquitetos do Brasil, que está praticamente ausente, nós nem sabemos que tem isso, que é o polo audiovisual de Cataguases. Minas Gerais não sabe disso, e é nosso. Os cariocas estão visitando, estão frequentando, mas nós não. Muito bom. Mais alguma? Cataguases é Ouro Preto do modernismo. Cataguases é importantíssimo. Eu concordo com o Dr. Mauro sobre o roteiro Lund, que é riquíssimo e é muito demandado e agora está ficando sem infraestrutura. Então, a gente tem que pensar com muito carinho nisso e para não deixar esse está junto. Está aos pés de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É o início do roteiro da Serra do Cipó, que o Zé Fernando falou. Isso. Ao lado do aeroporto internacional, o que não é pouca coisa. Claro. Pois é, isso, inclusive, já foi conversado por mim com o presidente do aeroporto. E falou assim, olha, vocês, a 15 quilômetros desse aeroporto está a Minas pré-histórica. Né? E isso é um ganho para o aeroporto. Nós podemos ter lá uma indicação, né? Uma promoção do parque do Lund, né? O parque Lund, do circuito Dr. Lund. Mas, além disso, tem um museu também. O museu da UFG, lá no antigo Instituto Agronômico, acabou de pegar fogo. Por sorte, não foi o Crânio da Luzia, porque um já tinha se perdido lá no museu. Pois é, mas o museu, aí o museu tem que ser o da PUC. Museu da PUC, que tem quase toda a documentação do Lund. E o Cartel, que é o homem do conselho. Não, tem a equipe da UFG também. Boa, tem, muito boa. Tem. Alguma sugestão mais? Acrescer, então, ao Lund, uma coisa muito simples, que é a Arquidiocese de Belo Horizonte, com a matriz da nossa padroeira, que tem ali o início de mais um caminho, que é o caminho o caminho da fé, ligando a matriz, ligando a padroeira de Minas Gerais com a padroeira do Brasil em São Paulo, em Aparecida. Então, mais uma coisa dentro desses caminhos do Dr. Lund. É o caminho eu acho que, em termos de padroeira de Minas, eu acho que o foco aí maior é Serra da Piedade, Caeté, para cá. Porque é isso. A Serra da Piedade é um monumento natural, né? e cultural. Isso, correto. E que a gente precisa trabalhar para preservar, porque corre risco.
Gostaria de complementar com relação à Serra da Piedade, que ela está, de novo, sendo ameaçada pelos mineradores. Correto. E, se isso acontecer, nós vamos perder um potencial enorme, tanto do turismo cultural, turismo religioso e turismo ecológico. Então, eu acho que nós temos que observar isso, que está muito próximo a nós. E ela está sendo ameaçada outra vez, porque o solo lá é riquíssimo. E é uma beleza, viu? E as rochas lá, elas têm um potencial muito grande de minério de ferro, de alta qualidade. Então, nós temos que observar bem isso, senão nós vamos perder. O mostruário geológico lá é muito bom também. Pois é. É só isso. Muito bom. Eu fui quase criado ali. Uma última intervenção que eu gostaria de fazer é o seguinte. Anteontem eu ouvi uma longa palestra do Wilson Brumer, brilhante como sempre, e eu muito também. realista sempre, que fala a verdade sobre o setor de mineração. Você viu também a palestra dele, né? E ele dizendo que a mineração passa por uma reciclagem da sua presença, dos seus critérios, do tratamento ambiental, dos rejeitos, etc. e tal. E voltou a afirmar que o turismo e a cultura são, talvez, a principal retribuição que essa nova fase da mineração em Minas possa dar. Então, é preciso aproveitar isso. É preciso que a Secretaria de Estado da Cultura procure a mineração de maneira mais para financiar isso tudo. É uma ideia interessantíssima. Já foi sugerido, né, que a gente faça, porque, concretamente, o seguinte, esse projeto de turismo depende de duas coisas. A primeira é de resgatar a imagem da mineração. Os desastres recentes da mineração marcaram um estado que chama Minas Gerais. E o projeto para isso é a carta que o Brumer fez, a Carta da Mineração. Então, isso é fundamental. O Brumer é o agente para isso. Ele já esteve lá na Associação Comercial e eu acho que está na hora da gente voltar a ter um contato com ele. Isso é fundamental. Segundo ponto, além de resgatar a imagem da mineração, é mudar, de garantir, resgatar o orgulho do mineiro na sua história, na sua mineração, porque está todo mundo marcado por isso. E tem que ter. Turismo passa por aí também. Otávio, Oi. Otávio, eu queria dizer o seguinte, eu não sei se o turismo passa, de tudo que eu vi aí, necessariamente pela mineração, mas eu vejo uma oportunidade. Eu vou repetir, eu não vejo assim como uma junção umbilical, eu particularmente não vejo, de turismo e mineração. Podem andar juntas, não tem dúvidas. Só concluir. A proposta... Não, deixa eu concluir, Otávio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, aproveitando o gancho da mineração, de tudo isso que está sendo discutido, eu tenho certeza que a própria mineração é que quer mudar a imagem dela. A própria mineração precisa fazer um compliance. Então, eu vejo o IBRAM, vi o nosso amigo Brumer, a Vale do Rio Doce, sem dúvida alguma, que nasceu em Minas, está em Minas a 52% do minério que a Vale exporta vem daqui, sai daqui. Não sei se vocês lembram, no nosso discurso de posse, eu coloquei que a Vale deveria voltar a sede administrativa dela para Minas. É uma coisa importante, é um trabalho que tem que ser feito. Simbólica, né? Mas o que eu vejo? O que eu vejo, Otávio Elísio, é que a mineração pode ser uma grande indutora de mudança da imagem da mineração via isso turismo. Que nós estamos propondo. Via o turismo. Não é estar umbilicalmente ligado, não, porque a mineração e turismo são duas coisas super importantes. Para Minas nem se fala. Nem se fala, não tem dúvida. Mas eu vejo que o turismo pode ser uma janela de que a própria mineração
possa vender o trabalho dela, com financiamento, Exatamente. com verba. Eu acho que esse passo é muito interessante. De tudo que está sendo discutido, o caminho que for tomado. Se você chegar perto, um projeto desse aí que o Mauro Verquima está falando, do governador, Minas para Minas, se forma um grupo e chega na Vale do Rio Doce, e outras minerações, na CBMM. A CBMM é uma das empresas mais ricas de Minas, vende um material que só ela que produz. Então, o momento está nessa parceria, a parceria de um ajudar o outro. É isso aí. Porque a eu proposta é essa, presidente. Então tá certo, porque eu não vejo o turismo umbilicalmente ligado à mineração. Não, é o esforço da mineração para melhorar a sua imagem. Aí tá. Uma coisa que pode ter também, já é uma coisa que já existe, mas que pode ser fortalecido nesse projeto, é uma ligação férrea de Belo Horizonte até Inhotim. Ali em Brumadinho. O leito da estrada está pronto. Otávio Elísio, eu não sei, voltando à minha opinião, eu não vejo isso como uma discussão no momento. Nós temos que ver certo. Foco. Nós temos que ver, se for começar a falar com a Vale do Rio Doce, linha de ferro para Brumadinho, eles vão ter escape. Eu acho que se pega, então não, isso não é para agora, não. Então eu gosto muito de foco. Eu vejo a mineração, Minas, o artigo do Mauro Verquema, que eu recebi ontem, todos nós sabemos, a ligação de Minas com o turismo, com a mineração. E eu vejo que a mineração precisa de uma janela para ela repor a sua imagem. E o turismo, que é uma indústria sem chaminé, o turismo não polui. E o que eles fizeram? Poluição. O que eles fizeram? Foi poluição. Então, associado a uma indústria que não tem chaminé, que é o turismo. Eu acho que esse é um caminho interessante. Eu também vou ter que sair. Mais alguma coisa, presidente? Não, acho que é isso. Uma coisa que eu gostaria muito de colocar é o caraça. Voltando, parece que vai reabrir dia 12. Ia reabrir. Como Guimarães Rosa falou que Minas são muitas, o turismo é demais. Então, eu repito, você falou caraça, foi falado aí Cataguases, que eu conheço bem, conheço bastante Cataguases, realmente é um lugar importante. Ele é mais conhecido pelos cariocas do que pelos mineiros. Foi falado o Zé Fernando, foi falado no Dr. Lund, foi falado nessas grupas aí lá do norte. Lund, Paruaçu, então, são tantas as coisas, são tantas coisas que a gente se perde, eu vejo por aí. Presidente, eu lhe falei a opinião do Pedro II sobre o caraça? Não. O Pedro II foi ao Caraça em 1881, com a esposa dele. A opinião dele foi a seguinte, abre aspas, desde que se começa a subir a Serra do Caraça, cresce a beleza da paisagem. Do alto, descobre-se vastíssimo horizonte de uma das belas cascatas que conheço. Formam lençóis, tanques de água pura, que correm em fundo de vale, estreitado pelas montanhas. Nunca admirei lugar mais grandiosamente pitoresco. Fantástico, fantástico. Maravilha, isso aí é um indicador. Fantástico. Fantástico. Maravilha. Otávio, se me permite mais uma vez um apelo pelo pragmatismo e consequência de toda essa discussão, eu te pediria que você pudesse, com a anuência aí do presidente Aguinaldo,
procurar uma conversa lá na secretaria, se possível, com o Leônidas. Ele está disposto a isso, já falou isso. Pois é, mas como é que faz? Tem que ligar para lá. Para levar esse Presidente Aguinaldo, você tem lá o telefone dele? Não tem. Mas você liga para a Viviane que ela tem. Eu tenho, Otávio. Eu te mando isso daqui a 10 minutos, tá bom? Tá bom. Eu tenho tudo, eu tenho direito. Então, você podia estar encarregado de marcar uma conversa, porque ele é que tem que liderar esse processo, ideias, potencialidades. Nós temos muito, inúmeras. Aliás, toda conversa de cultura descamba para esse tipo de exaltação de Minas Gerais. Nós conhecemos muito bem, muito mais do que isso. Você mesmo tem uma vivência extraordinária. A sua família é do século XIX em Ouro Preto. Você se lembra disso, né? Então, você não lembro, não, mas sei que é. Estou preocupado. A minha preocupação é que o tempo está passando, tem epidemia, eu estou velho, entendeu? E eu penso em ainda fazer alguma coisa gratuitamente, se for possível. Muito bem. Muito bom. Presidente, eu gostaria, então, de a gente tentar agendar essa reunião com o Leônidas. Ele está muito receptivo. Provavelmente essa reunião tem que ser virtual, porque ele está ficando lá em Casa Branca, não tem saído muito de lá. Mas eu acho que é possível fazer. E eu gostaria, Mauro, quando nós fizéssemos isso, se for junto com o Conselho de Cultura, de objetivamente levar um pouco mais à luz esse projeto que você falou que liderado por Belo Horizonte, porque eu acho que a gente tem que dar um retorno aqui para o município também. Eu acho que talvez, dentre essas sugestões, a gente pudesse trabalhar um pouco mais Belo Horizonte, estar com o Belo Horizonte um pouquinho mais elaborado para apresentar. Por isso, se for o caso, eu faço isso contigo e a gente já leva isso mais avançado. Muito Jorge, bom. Essa ideia do escritório de projeto era do secretário anterior, o nosso Marcelo Matti. Só que ele deixou lá também um início, uma sugestão inicial, e não avançou. O Marcelo Matti era um defensor disso, falou isso na associação comercial. E ele fez também. Esse projeto da ligação férrea para o Inhotim é dele. O papel, eu acho, da associação comercial, com o prestígio que tem hoje, com as interlocuções que tem hoje, com a seriedade e a credibilidade que tem hoje, assessorar e conferir prestígio a esse trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo, que está precisando. Ele tem equipe técnica, mas não tem recursos, né? Mas então é preciso fazer uma mobilização antes em nome de Minas. Eu acho que esse projeto, levado nas suas plenas consequências e na potencialidade, ele pode se transformar num grande projeto de Minas Gerais. E vai ser. Maravilha. Otávio, muito bom. Otávio, eu queria pedir licença, agradecer e cumprimentar você, o Mauro Verquema, o Jorge, todos que estão presentes nessa reunião rica, importante, porque realmente nós temos um potencial em nossas mãos. Vamos coordenar as ideias. Vamos fazer isso. Está aí. A Associação muito bom. Comercial está aí 100%. Presidente Aguinaldo, eu vou colocando você à par e possivelmente vai ser por seu 100% para Otávio. Eu só queria despedir. Otávio, nós vamos encerrar também. Eu só queria despedir, agradecer a você, o Mauro, o Jorge, a todos. Discussão. Vocês têm toda a razão. O turismo pode fazer uma reversão econômica e cultural no nosso estado e naquilo que eu puder ser útil, Otávio Elísio, Jorge, Mauro Verquema e todos estão aí. Estou a 100% à disposição. Muito bom. Okay? Agradeço muito. Muito obrigado, presidente. Um grande abraço. Boa tarde, professor Elísio, a todos. E a gente vai pensar em mandar algumas sugestões também. Manda, Ana Maria. Sim. Abraço a todos. Pode mandar. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço a todos. Um abraço, tudo bom. Boa tarde.